O texto base de hoje é Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a perecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Amém? Até o versículo 23, na verdade. Amém? Então, nós vemos aqui a parábola do filho pródigo. Um certo homem que tinha 2 filhos. Então, o filho mais moço resolveu de querer sair para curtir a vida, como muito acontece nos dias de hoje, que muitos filhos querem sair de casa para curtir a vida, viver do jeito que eles querem. Então o filho pede para o pai repartir a herança dele. Então o pai repartiu, ele tinha 2 filhos, repartiu com o mais velho e o mais novo. Então o mais novo pegou tudo que pertencia a ele e saiu para curtir a vida. E aqui no texto nós vemos que ele saindo para curtir a vida, ele começou a fazer festas, né? Como os jovens gostam de fazer festa. E ele gastou toda a sua fortuna e ficou sem nada. Nós vemos aqui que ele estava perecendo, passando fome, porque ele não tinha mais o que comer, ele desperdiçou tudo que ele tinha, então ele ficou sem nada. Nós vemos que na cidade tinha muita fome, então um certo cidadão da cidade mandou ele para cuidar dos porcos. Ele tinha vontade de se alimentar da comida dos porcos e nem a comida ele podia comer, porque ninguém dava para ele. Então ele lembra do pai dele. Ele lembra que o pai dele tem vários funcionários, vários servos, e lá eles comiam, eles tinham pão, eles tinham comida. Mas ele reconhece que ele não é mais digno de ser chamado de filho. Ele volta para ser tratado como um empregado do seu pai. Mas o pai dele, quando vê ele, movido de grande compaixão, corre e abraça e beija. E pede para vestir ele bem, com calçado nos seus pés, anel no seu dedo, e pega um bezerro gordo e faz festa e comemora por aquele filho ter retornado para a casa do pai. O que Jesus quer nos ensinar através desse texto? Qual a lição que Jesus quer passar para as nossas vidas através desse texto? Nós vimos no texto anterior que Jesus falou que a festa no céu, quando uma ovelha tá perdida, ela é encontrada. É uma ovelha que estava perdida. E esse daqui era um filho que ele já conhecia o pai. Ele já conhecia o pai, mas ele se desgarrou e agora ele voltou para o pai. Quem é esse pai e quem é esse filho? Esse pai aqui, do exemplo que Jesus dá, é o próprio Deus. E esse filho é uma pessoa como nós, uma pessoa que estava na presença de Deus, tinha vida com Deus, e ela resolve se afastar de Deus, como muito acontece hoje em dia. Tem pessoas que estão caminhando com Jesus, conhecendo Jesus, de repente elas se afastam de Deus e vão viver sua vida, vão viver pelo mundo. Isso aqui, perder tudo, é perder toda a presença de Deus, perder a intimidade com Deus. Aqui nesse texto a gente não pode muito relacionar
a bens materiais. Mas a lição que Jesus quer nos passar para nós é que ele perdeu a intimidade com Deus, ele perdeu aquela ligação com Deus, porque quando a gente deixa a nossa vida com Deus, a gente tem um compromisso com Deus, a gente tem um relacionamento com Deus, e quando a gente se afasta, é como imaginar um pai e um filho. A partir do momento que o filho vai viver para o mundo, ele não se importa mais com seu pai, ele nem conversa mais com seu pai, ele não tem mais diálogo com seu pai. E tem muito nos dias de hoje, filhos que vão viver as suas vidas e não querem mais saber dos seus pais, não tem mais relacionamento. Então a perca que Jesus fala nessa parábola aqui, eu dividi como uma parábola grande, eu dividi em duas partes. Então no outro texto a gente vai ver do filho mais velho. Então hoje eu só vou falar sobre o filho mais moço, que saiu para se aventurar no mundo. E o que a gente vê muito acontecendo hoje, os filhos saindo se aventurar, querendo viver pelo mundo. Então a perca que Jesus fala aqui não é uma perca material em si, é uma perca da presença de Deus, é uma perca da intimidade com Deus, é uma perca da vida com Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a comunhão com Deus. Então nós vemos aqui que esse pai, movido de íntima compaixão, ele abraçou aquele filho. É assim que Deus ele age quando um filho que está afastado de Deus e volta. Nós vimos no texto anterior que a festa no céu quando a ovelha é achada, ela estava perdida, ela é achada. E quando esse filho retorna para Deus, esse filho ele tinha um convívio com Deus, mas ele se afastou de Deus, ele não quis mais estar na presença de Deus, ele decidiu viver a sua vida pelo mundo. E quando ele retorna para Deus, esse pai aqui, esse homem é Deus. A alegria que Deus sente quando um filho retorna aos braços do pai. Deus, ele festeja. Aqui nós vemos que esse pai, ele deu o melhor vestido, colocou anel no seu dedo e colocou um calçado no pé e pegou um novilho gordo, um bezerro gordo e festejou com seu filho, alegrando-se que aquele filho tinha voltado. Aquele filho tinha se perdido no mundo e tinha voltado. E é assim que Deus é conosco se a gente se afastar da presença de Deus quando a gente volta. E quando um filho é resgatado, que nunca esteve na presença de Deus, quando ele é resgatado, a festa no céu. Então, a alegria de Deus, ele quer que todos se salvem, mas nem todos querem a presença de Deus, nem todos têm tempo para Deus, nem todos querem viver a comunhão com Deus. Tem muitas pessoas que acham chato, não tem paciência para ter vida com Deus, sendo que ter vida com Deus é a coisa mais fácil do mundo. É só a gente imaginar o nosso pai terreno, que a gente tem intimidade com o nosso pai terreno. Deus é da mesma forma. Tem regras com Deus, sim, só que Deus ele impõe limites para a gente, não é porque ele é um pai mau, mas é para o nosso bem. Imagine um pai, uma criancinha pequena, menos de 5 anos, o pai vai ter coragem de deixar o seu filho passar a rua sozinho? Não vai ter coragem, porque pode vir um carro e atropelar o seu filho. Então o pai segura o seu filho por amor. Assim é Deus conosco. Deus, muitas coisas Deus não quer que a gente faça, é por amor, porque ele sabe que isso só vai trazer mal para a nossa vida, só vai nos afastar dele, só vai nos prejudicar. Então tudo que Deus ele não quer que a gente faça não é por mal, mas é por amor, porque ele sabe que aquilo não é bom para as nossas vidas. Então, por amor, muitas coisas Deus não quer que a gente faça, mas eu sou livre para fazer o que eu bem entender. Só que muitas coisas eu não faço porque eu não quero. O meu amor a Deus é tão grande que eu não quero fazer tais coisas que vai me fazer mal para o meu corpo. Eu entendo que o meu corpo ele é templo do Espírito Santo. Se o meu corpo ele é templo do Espírito Santo, eu tenho coisas que eu não quero para o meu corpo. Mas não é porque eu sou obrigada, é por uma decisão minha, eu decidi. O Espírito Santo me convenceu que isso não era bom e eu não quero mais isso para a minha vida. Então, viver com Deus não tem peso nenhum, viver com Deus é maravilhoso, porque a sabedoria que Deus dá para a gente, quando a gente começa a ter intimidade com Ele, nós vemos nesse filho. Esse filho, ele estava com Deus, ele se afastou de Deus, mas quando ele se encontrava lá, ele tinha bases de pai. Tem muitas pessoas que não têm bases de pai, elas não podem falar porque elas não tiveram pai, elas não tiveram relacionamento com o pai. Mas esse filho da parábola, ele tinha base, ele sabia o que ele viveu antes dele sair, ele sabia o que ele perdeu quando ele se afastou da presença de Deus.
Então, lá no meio, quando ele está perdido, quando ele aproveitou a vida do jeito que ele bem entendeu, fez o que ele bem entendeu pelo mundo, vivendo de acordo com o mundo. Mas quando ele caiu em si, quando ele reconheceu que ele estava errado, ele lembrou de como era bom lá quando ele estava com seu pai. Então, por isso que é importante nós, como pai, como mãe, a gente ensinar as coisas de Deus para os nossos filhos. Para nossos filhos, eles têm uma base das coisas de Deus. Eles saber como Deus é amoroso. Ter a base. Porque mesmo que às vezes eles olhem para o mundo, mas eles sabem qual é a base deles. Um ensinamento que ninguém pode tirar do coração das crianças é o ensinamento de ensinar as coisas de Deus. E nós vemos que nesse texto fica muito claro aqui que esse filho ele se lembrou de como era bom estar na presença de Deus, de como era o que era bom quando ele recebia de Deus, que tinha na casa do pai. Então ele retorna, mas nós vemos aqui que ele não retorna um filho arrogante, ele não retorna um filho achando o bonzão, ele retorna humilhado. Humilhado, falando que ele não merecia nem ser chamado de filho. E por isso Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Deus ele não rejeita. Quando a gente se humilha, quando a gente se arrepende verdadeiramente, Deus ele não rejeita, ele recebe. Então, como esse filho voltou humilhado, Deus recebeu ele de volta no seu colo e abraçou, beijou e deu festa para ele. É assim que Deus age, quando cada pessoa se volta para Deus, Deus faz festa, porque é desejo do coração de Deus que todos venham para ele, mas muitos não têm tempo para Deus. E é o desejo do meu coração também que muitos venham para Deus, que assim como Deus fica feliz quando pessoas vêm para ele, eu também fico imensamente feliz, uma alegria tão grande no meu coração de saber que pessoas estão conhecendo a Jesus, estão querendo gastar tempo com Jesus, porque eu sei muito bem o que Jesus fez na minha vida, e é isso que eu desejo para a sua vida, que a sua vida seja impactada, que a sua vida seja transformada assim como Deus transformou a minha vida. Eu era uma filha que se encontrei muito tempo afastada do pai, mas quando eu reconheci o chamado do bom pastor, eu voltei para ele e é maravilhoso estar na presença do pai, é maravilhoso gastar tempo com o pai, ver como ele é amoroso conosco, ver como ele nos cuida. Então não perca mais tempo, volte para o pai, assim como esse filho pródigo, volte para o pai. Corra para os braços do pai, porque ele te ama tanto, ele deseja o melhor para a sua vida, você está perdendo tempo longe de Deus. Corra para Deus, conheça ele melhor, tenha um relacionamento com ele. Então é isso que nós aprendemos, a lição que nós aprendemos com Jesus hoje nesse texto, é que nós precisamos ter base e nós precisamos voltar para o Pai. Perto do Pai é o melhor lugar que nós devemos estar. Se puder, nesse momento, feche seus olhos. Que o Senhor Jesus abençoe seu coração, ilumine a sua vida, que você possa voltar para o Pai, que você possa ter relacionamento com Deus, que você possa lembrar das suas bases de infância e voltar para o colo do Pai, se aconchegar no colo do Pai, que Ele tem o melhor para você, Ele quer curar tuas feridas, Ele quer sarar a tua vida por completa, mas Ele precisa da tua permissão. Se volta para Ele, olhe para Ele, que Ele sim, Ele deseja o melhor para você, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer transformar a sua história numa história maravilhosa, numa história linda, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa, assim como esse filho, lembrar do Pai e se voltar para Ele, correr para Ele, se humilhar, se arrepender de tudo que você fez errado, se humilhar e se voltar para Ele, porque Ele tem o melhor para você. Corra para Ele, não perca mais tempo, corra para Ele enquanto há tempo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.